Se você acha que o mundo da tecnologia é só o Windows, Mac e Linux, que sua maior preocupação deve ser a próxima atualização ou se o seu antivírus está em dia, pensa de novo. Existe um submundo digital, uma camada oculta da computação, onde moram sistemas operacionais considerados perigosos, secretos e, em alguns casos, abertamente ilegais. Softwares que nasceram de espionagem corporativa, foram proibidos por gigantes da tecnologia e até serviram como armas numa guerra silenciosa de informação. Hoje, a gente vai explorar esse lado B da tecnologia, para te mostrar 5 desses sistemas que governos e empresas, por vários motivos, prefiram que você nunca instale. Vamos descobrir o software que ajudou a colocar o hacker mais famoso do mundo atrás das grades. E para fechar, o sistema operacional usado na Coreia do Norte, para espionagem e controle totalitário. Essas são as lendas do underground digital. E a história por trás delas é muito mais chocante do que você imagina. Quando a gente pensa num sistema operacional ilegal, logo vem à mente que vai ser softwares feitos por criminosos, para cometer fraudes. E sim, eles existem, mas a história é muito mais complexa. A ilegalidade que vamos ver hoje tem várias caras. Pode nascer de uma violação de direitos autorais, que deu o pontapé inicial a uma indústria bilionária. Pode vir da distribuição clandestina de um código-fonte guardado como segredo de estado corporativo. E em casos extremos, também pode ser um sistema operacional feito desde o primeiro bit para ser uma ferramenta de vigilância. Nossa lista, do 5 ao 1, não vai só te mostrar interfaces e funções. Ela vai contar a história de pessoas que desafiaram regras, de corporações que lutaram com unhas e dentes para proteger seus segredos, e de como uma simples cópia de software pode mudar o rumo da história da computação. Cada um desses sistemas é uma peça num quebra-cabeça que monta um retrato bem diferente e muito mais sombrio da tecnologia que a gente usa todo dia. E bom, pessoal, em quinto lugar, temos o KeyDOS. Para começarmos a nossa jornada, vamos voltar um pouco no tempo, lá para o início dos anos 80, onde computadores eram beges, disquetes e o barulhinho inconfundível do modem discando. E é aqui que a gente encontra nosso primeiro sistema ilegal, ou melhor, um sistema cuja origem controversa o torna o ponto de partida perfeito. Seu nome era KeyDOS, sigla para Quick and Dirty Operation System, ou, em bom português, Sistema Operacional Rápido e Sujo. O KeyDOS nasceu não de uma grande visão, mas do puro desespero. Em 79, uma empresa pequena chamada Seattle Computer Products estava tentando vender um kit de computador com um novo e poderoso Intel 8086. O problema é que não existia um sistema operacional para rodar nele, e as vendas estavam paradas. O sistema dominante da época, o CP/M, estava sendo adaptado para o computador, porém o projeto estava muito atrasado. Frustrado, um jovem programador da SCP, chamado Tim Patterson, resolveu criar seu próprio. Ele comprou o manual do CP/M, estudou estrutura a estrutura, e mais ou menos em um mês ele programou uma imitação funcional. Depois ele rebatizou para 86DOS. Até aqui parece uma bela história de inovação, mas agora é que o caldo entorna de verdade. Do outro lado do país, uma gigante chamada IBM estava desenvolvendo em segredo seu computador pessoal, o futuro IBM PC. A IBM precisava de um sistema operacional e sua primeira escolha era o clássico CP/M. Foram até a Digital Research, a empresa de Gary Kildall. Diz a lenda que Kildall, em uma das piores decisões de negócio da história, preferiu sair para pilotar seu avião a se encontrar com os engravatados da IBM. A negociação, obviamente, fracassou. Em desespero, a IBM procurou uma pequena empresa de software com quem já tinha negócios, a Microsoft, de Bill Gates e Paul Allen. A Microsoft fazia linguagem de programação, mas não tinha um sistema operacional. Bill Gates, vendo que essa era a oportunidade da sua vida, não pensou duas vezes. Prometeu à IBM que entregaria um sistema, mesmo sem ter um. Foi um blefe realmente muito grande. Logo depois da reunião, Gates e Allen saíram à caça de um sistema que pudessem comprar. Encontraram o 86DOS. Em dezembro de 80, a Microsoft pagou $50 mil por uma licença, sem contar que seu cliente final era a gigantesca IBM. Meses depois, em julho de 81, comprou todos os direitos do 68DOS por mais $50 mil. Rebatizou para MS-DOS e o licenciou para a IBM, que vendeu como PC-DOS. A genialidade de Bill Gates foi em convencer a IBM a deixá-lo licenciar o MS-DOS para outras fabricantes. Foi aí que o bicho pegou de verdade. Quando a IBM virou um sucesso absurdo, outras empresas, como a Compaq, perceberam que poderiam construir suas máquinas mais baratas e melhores, desde que rodassem o mesmo software. O problema era a BIOS da IBM. A Compaq gastou em torno de $1 milhão para fazer engenharia reversa da BIOS de forma legal.
usando uma técnica de sala limpa. Com isso, essa barreira dos clones de PC foi totalmente quebrada. Dezenas de empresas começaram a fabricar computadores compatíveis e todos precisavam do MS-DOS. A Microsoft vendeu milhões de cópias, e o que tudo começou com uma cópia suja do CP/M virou a base de todo o império. Mas cadê a ilegalidade nisso, você me pergunta? Essa está na controvérsia. Gary Kildall, criador do CP/M, sempre alegou que o KeyDOS era uma cópia descarada do seu trabalho e que a Microsoft construiu seu império sobre uma base roubada. Embora processos judiciais posteriormente não tenham conseguido provar uma violação direta de direitos autorais, a acusação manchou para sempre a origem do MS-DOS. A questão de até que ponto o KeyDOS era uma cópia do CP/M é um dos grandes e-se da história da tecnologia. Essa polêmica, somada à pirataria em massa, com que se seguiu com os clones de computador, onde cópias ilegais do MS-DOS eram regra, fazia o 68-DOS um verdadeiro pecado original na era do PC. Ele prova que no mundo da tecnologia, a linha entre ilegal e um negócio brilhante pode ser bem fina. Eu diria que até não existe linha nenhuma em alguns casos. Bom, pessoal, avançando um pouco agora, vamos para o nosso número 4. Se o número 5 foi sobre um nascimento polêmico de um gigante, o 4 é sobre a queda trágica de um revolucionário e ilegal sistema que nos deixou, especialmente aqui no Brasil. Estamos falando do Amiga OS. Para quem viveu entre os anos 80 e 90, o nome Amiga traz uma nostalgia quase mágica. Era um computador tão à frente do seu tempo que parecia ficção científica. Lançado em 85, o Amiga era de outro planeta. Enquanto os PCs médios mal mostravam textos e os Macs eram monocromáticos e caríssimos, o Amiga veio com gráficos de 4.096 cores, com som estéreo digital e, o mais impressionante, um multitarefa de verdade. Ele rodava vários programas ao mesmo tempo, de forma fluida, algo que o Windows só foi fazer direito quase uma década depois. Seu sistema, o Amiga OS, era o cérebro por trás dessa mágica. O Amiga virou queridinho para artistas, músicos e principalmente quem fazia jogos. A qualidade era incomparável, mas essa superioridade toda trombou com um inimigo, a própria Commodore. A empresa nunca soube vender o Amiga, posicionando como um computador doméstico barato e falhando em competir no mercado corporativo. A péssima gestão e a ascensão dos clones do PC foram um golpe fatal. Até que em 94, a Commodore faliu, deixando o Amiga completamente órfão. E aí que a história do Amiga OS entra no território ilegal. No Brasil, vivíamos sob a reserva de mercado da informática, que proibia a importação de tecnologia. O resultado foi um desastre. Ficamos atrasados, usando clones de baixa qualidade. O software era quase 100% pirata, já que não podia ser vendido de forma oficial aqui. Nesse cenário, o Amiga chegou pelo contrabando. Ter um Amiga era ter um pedaço do futuro num país do passado. A pirataria, que já era a norma, explodiu em torno dele. Mas a parte mais interessante veio com a morte da Commodore. Os direitos sobre a Amiga viraram um pesadelo jurídico. Enquanto empresas brigavam nos tribunais, a comunidade de fãs se recusou a deixar um Amiga morrer. Isso deu origem aos clones dele, e sistemas operacionais derivados. Engenheiros frustrados criaram hardware e software compatíveis. Surgiram sistemas como o Morph OS, porém, para muitos desses projetos ter a compatibilidade total, precisavam das ROMs originais da Kickstart, o firmware do Amiga. Distribuir essas ROMs era, ainda, uma violação de direitos autorais. Isso levou a uma briga judicial enorme entre a empresa que adquiriu os direitos do Amiga OS 4 contra os desenvolvedores das cópias. A ilegalidade do Amiga OS é bem complexa. Primeiro, a pirataria em massa o manteve vivo, especialmente aqui no Brasil. Segundo, os clones de hardware e software não autorizados que desafiaram as leis da propriedade intelectual para preservar um legado. Embora hoje existam projetos legítimos como Arrows, que busca recriar o sistema do zero, a história do Amiga é marcada por essa área cinzenta. O Amiga OS é um sistema que, na teoria, era proprietário, mas que na prática sobreviveu por décadas graças a uma cultura de pirataria e apropriação por parte da comunidade. E bom, pessoal, avançando mais uma casinha aqui, chegamos no nosso top 3. É aqui que a palavra ilegal ganha um peso bem mais literal. Não estamos mais falando de uma briga de copyright ou pirataria, estamos falando de crime de fato. Nosso terceiro sistema não é famoso pelo que fazia, mas pelo que fizeram com ele. Esse é o RSTSE, o sistema que virou um troféu e a perdição de Kevin Mitnick, o hacker mais famoso da história. O RSTSE era um sistema da Digital Equipment Corporation, a DEC, para seus minicomputadores. PDP-11 nos anos 70 e 80. Era um sistema robusto, usado em universidades e empresas. Para a DEC, o código-fonte do sistema era uma joia, protegida a 7 chaves. Copiar sem autorização não era só uma quebra de licença, para eles era um roubo. E foi exatamente isso que Kevin Mitnick fez. Mitnick não era um hacker que buscava dinheiro, ele era movido pelo desafio, pela adrenalina de invadir sistemas impenetráveis. Sua maior arma era a engenharia social. Ele era mestre em convencer funcionários a simplesmente lhe darem as senhas por telefone.
Em 88, ele decidiu criar o código-fonte do RSTSE, usando engenharia social. Ele e um cúmplice invadiram os laboratórios da DEC e Mitnick conseguiu o que queria. Baixou uma cópia completa do código. Para ele, a conquista foi definitiva. Para a DEC e para o FBI, foi um crime federal. O cúmplice de Mitnick, em pânico, confessou tudo, e a caçada começou. Mitnick foi preso em 89, se declarando automaticamente culpado de crimes, incluindo fraude e posse ilegal de códigos de acesso. O roubo do RSTSE foi uma peça central no caso, que levou a ser condenado a 12 meses de prisão. Foi uma das primeiras vezes que a justiça tratou uma cópia de software como um crime sério. Mas essa história não para por aí. Mitnick violou a condicional e virou fugitivo, criando uma caçada de gato e rato por mais de 2 anos, o que cimentou a sua fama mundial. Sua captura final ocorreu em 95. Foi num evento. Ele pegou mais 5 anos de prisão, parte disso em uma solitária, porque um promotor alegou, de forma exagerada, que ele podia iniciar uma guerra nuclear meramente com um telefone público. O RSTSE virou o símbolo do fruto proibido, no mundo hacker. A ilegalidade não estava em usar o sistema, mas em como ele foi obtido. Ter uma cópia não autorizada de código-fonte era como ter propriedade roubada. Para a lei, era prova de crime. A história de Mitnick e do RSTSE marcou um ponto de virada, estabelecendo a cópia de código-fonte como uma atividade criminosa grave. Mitnick se tornou um consultor de segurança de sucesso, mas sua lenda sempre está ligada àquele sistema da DEC, que se tornou ilegal não por suas funções, mas pelo crime que sua cópia representou. Pessoal, avançando agora para o nosso segundo colocado, nosso vice-campeão, ironicamente, é o avô da maior parte dos sistemas que usamos hoje, como macOS e Linux. Mas no começo, ele era tão restrito que seu código-fonte virou uma espécie de livro proibido, copiado e distribuído secretamente em corredores de universidades. Estamos falando das versões originais do Unix, da Bell Labs, da AT&T, nos anos 70. A história começa em 69, quando Ken Thompson e Dennis Rich criaram um sistema elegante e poderoso, que introduziu conceitos revolucionários, que são a base da computação moderna. Em 73, eles o reescreveram na linguagem C, tornando o primeiro sistema operacional portátil. Era uma obra-prima da engenharia. O problema é que pertencia à AT&T, que na época era um monopólio de telecomunicações, proibido por lei de atuar no mercado de software. Eles não podiam vender o Unix por isso. A solução da AT&T foi licenciar o código para universidades com uma taxa simbólica. Só que a licença era super restritiva. Era proibido modificar ou redistribuir o código. O Unix era um segredo industrial. E isso criou um paradoxo. Os melhores estudantes de computação do mundo tinham em mãos o sistema mais avançado da época, mas estavam de mãos atadas. E então, a ilegalidade começou. As restrições foram simplesmente ignoradas. Cópias em fita do código-fonte do Unix começaram a circular clandestinamente. O exemplo mais famoso é o livro de Lyons. Em 76, um professor australiano chamado John Lyons escreveu um livro com o código-fonte completo da versão 6 do Unix e comentários. Era uma ferramenta de ensino genial. A AT&T descobriu e em 97 proibiu a sua publicação. A proibição só piorou as coisas. O livro ganhou ainda mais fama. Cópias xerocadas eram passadas de mão em mão, secretamente. Ter uma cópia do livro de Lyons era o ato de rebeldia intelectual da época. Esse livro e as fitas de código circulavam ilegalmente, educaram uma geração inteira de programadores. A coisa esquentou nos anos 80, quando a AT&T foi dividida e liberada para entrar no mercado de software, começando a vender o Unix, a preços realmente altos e com licenças ainda mais restritivas. Isso gerou uma reação que mudaria o mundo. A Universidade da Califórnia, em Berkeley, programadores criaram sua própria versão, o BSD. No MIT, um programador chamado Richard Stallman, cuja frustração com o software proprietário foi catalisada por não conseguir consertar um driver de uma impressora porque o código era secreto. Iniciou o projeto GNU em 84, para criar um sistema operacional completamente livre. O trabalho dele, combinado com o kernel de um jovem finlandês chamado Linus Torvalds, daria origem ao Linux. Unix, original, é ilegal, no sentido histórico que sua evolução depende da violação de uma licença. A cultura de código aberto nasceu com uma oposição direta ao modelo fechado do Unix. Sua distribuição ilegal não foi a pirataria por dinheiro, foi por necessidade intelectual. A recusa de uma comunidade em aceitar que o conhecimento pudesse ser aprisionado. Pessoal, avançando agora para o nosso primeiríssimo colocado, chegamos de fato ao topo da lista. E é aqui que o conceito de ilegal atinge seu ápice mais sombrio. Não estamos mais falando de propriedade intelectual ou hacking. Estamos falando de um totalitarismo digital. Nosso primeiro lugar não é ilegal porque você não deveria tê-lo na sua casa. É ilegal porque ele foi projetado para tornar a liberdade digital coisa do passado. Esse é o Red Star OS, o sistema operacional oficial da Coreia do Norte. À primeira vista, o Red Star OS parece uma curiosidade. Versões antigas imitam o Windows XP, enquanto as mais recentes são um clone quase perfeito do macOS da Apple. Por baixo dessa fachada amigável, o Red Star é uma das ferramentas de vigilância em massa mais assustadoras já criadas. Baseado no Linux, ele foi modificado com um único propósito: controle total.
Vamos começar pela internet, ou a falta dela. O navegador, na Inara, não se conecta à web mundial, mas sim a uma intranet da Coreia do Norte, uma rede fechada, só com sites aprovados pelo governo. Para um usuário do Red Star OS, o resto do mundo digital simplesmente não existe. Mas o controle vai muito além. Pesquisadores analisaram cópias vazadas do sistema e descobriram mecanismos de vigilância paranoicos. O mais notável é que o sistema tem uma marca d'água de arquivos. Qualquer arquivo, um documento, uma foto ou um vídeo que passa pelo computador Red Star OS, mesmo no pendrive, é automaticamente marcado com o número de série único da máquina. Isso cria uma trilha digital. Se um arquivo proibido, como um filme sul-coreano, for encontrado, as autoridades podem rastrear sua jornada de computador em computador, identificando todos que o tiveram. O sistema também foi feito para se proteger contra qualquer modificação. Ele tem um antivírus e um firewall que não podem ser desabilitados. E mais, ele detecta quando um arquivo de sistema foi alterado. Por exemplo, uma tentativa de desabilitar a espionagem, o computador trava ou entra em loop infinito de reinicialização. O sistema se recusa a ser liberado. Até a criptografia foi modificada para, suspeitos especialistas, garantir que o governo tem um backdoor para descriptografar qualquer arquivo. A ilegalidade do Red Star OS é de outra natureza. Ele não é ilegal por violar leis de copyright, mas por ser a própria lei autoritária em forma de código. É um sistema que trata seu próprio usuário como uma ameaça. Para nós é meramente uma curiosidade, uma brincadeira distópica, mas para as pessoas da Coreia do Norte é uma prisão digital. Ele representa o extremo da tecnologia usada para oprimir pessoas. Ele é sem dúvida o sistema operacional mais legal e perigoso que existe, não pelo que ele viola, mas pelo que ele impõe. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de análise mais detalhada e direto ao ponto, por favor, considere apoiar o canal. O QR Code Pix para doação vai estar aparecendo aqui na tela, juntamente com a chave. É possível também se tornar membro do canal, lá você tem benefícios exclusivos. Além disso, pessoal, alguns pop-ups de produto passam durante o vídeo. Se você comprar um deles, sem custo extra para você, as plataformas me repassam uma pequena comissão, o que já ajuda o canal. Mas caso você não possa ajudar financeiramente, basta se inscrever no canal e comentar alguma coisa aqui embaixo. Você ajuda o vídeo a crescer no ranking do YouTube. Bom, pessoal, novamente, é isso aí, agradeço a audiência e até a próxima. Valeu!